Galera do sétimo ano, bom dia para vocês. Sou o professor Rafael, professor de Geografia, e estamos aqui já na semana 3 do PET 5, né? Esse é o vídeo de explicação do conteúdo. E antes de continuarmos, dê o seu like aí, tá? Ajude o canal a crescer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, tá bom? Aguardo vocês aí, ajude o canal, tá bom? E vamos lá, região e regionalização. Podemos definir região como parte do espaço que tem traços comuns e é relativamente diferente das áreas vizinhas. O Nordeste do Brasil, por exemplo, considerando em um conjunto com demais regiões brasileiras, forma um todo, o território nacional. E quando visto isoladamente, separadamente, apresenta características peculiares. A essa identificação do espaço de partes com traços comuns chamamos de regionalização. Então, pessoal, para vocês entenderem o que está sendo falado aqui, o Brasil, nós dividimos, né, o IBGE, como a gente conheceu aí, dividiu o Brasil em 5 regiões. Nós temos aí o Norte, Nordeste, o Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Mas por que dividiu ele desse jeito? Dividiu ele dessa maneira porque, apesar de estar localizado em locais diferentes, ele também possui mais algumas características diferentes. Algumas dessas regiões são um pouco mais frias, outras são muito mais quentes. Outra dessas regiões existem uma grande quantidade de florestas. Outra, a vegetação é muito escassa e a presença de areia e cactos é abundante, né? Outras têm árvores retorcidas e baixinhas, né? E além disso, a gente não deve observar apenas as questões da natureza, não, tá? As questões físicas, não. A gente também observa questões culturais. Né? A gente observa costumes, observa a identidade do povo daquele lugar. Até mesmo o clima e o modo como o povo se veste faz parte, né, de toda essa regionalização aí. Tudo bem? A regionalização de um espaço sempre dependerá de sua ocupação, viu? Entendeu? De suas características e de suas dimensões. Só conseguiremos dividir o espaço em partes semelhantes se o conhecermos bem. Não existe apenas uma forma de regionalizar ou dividir o espaço. Então a gente pode dividir o espaço como a gente achar que deve, como a gente achar que é melhor para aquele estudo que a gente está fazendo, naquele caso ali. Nós temos aí pelo menos 3 subdivisões de espaço do Brasil. Nós temos o do IBGE, que divide o Brasil em 5 partes. Nós temos o de um geógrafo muito famoso chamado Milton Santos, que divide o Brasil em 4 partes. Nessa, ele juntaria o Sul e o Sudeste, que para ele o Sul e o Sudeste têm mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento econômico, tá? E temos uma outra subdivisão, né, que pega ali o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste, né? É uma divisão um pouquinho diferente aí, mas nós ainda temos essa outra chamada de geoeconômica, tá bom? Continuando. Podemos utilizar diversos critérios. Por exemplo, a divisão de uma cidade em áreas centrais ou periféricas utilizou o critério de centro e periferia. Toda regionalização utiliza critério. Critério, dessa forma, é aquilo que serve de base para comparação. É o modelo pelo qual analisamos alguma coisa. Tá? Então, quando você quer regionalizar, quando você quer diferenciar um espaço do outro, você vai utilizar critérios. Né? Na nossa cidade, nós podemos diferenciar o nosso município das partes mais altas das mais baixas, né? Das ruas que são mais inclinadas, das ruas que são mais retas. Né? Para quem, por exemplo, às vezes gosta de andar de bicicleta, muitas vezes tenta fugir daquelas ruas mais íngremes, daquelas subidonas bem mais fortes, né? Tenta pegar alguns trajetos que sejam um pouquinho mais fácil de andar, né? A gente poderia fazer essa divisão, né? Então, a gente pode fazer da maneira, utilizando o critério que a gente quiser. Sabemos, vamos lá, regionalização do território brasileiro. Sabemos que o território brasileiro é muito extenso, dividido em 27 unidades da federação.
tem muita gente que fica com dúvida do que é unidade da federação. Unidade da federação é basicamente a mesma coisa do que estado, tá? Diferencia muito pouco, mas você pode entender como se fosse estado. Então existem 27 estados, tá? O que diferencia aí nesse caso é porque, por exemplo, o Distrito Federal, ele não é um estado e é uma unidade da federação. Por isso que eles costumam colocar muito unidade da federação, tá? Que formam o Estado Nacional, um Distrito Federal e 26 estados. É possível regionalizar o Brasil de inúmeras maneiras, por dois principais motivos. O primeiro, porque o território brasileiro é imenso, um dos maiores do mundo, na verdade o quinto maior, né? Segundo, porque as mudanças espaciais foram contínuas e intensas, continuam intensas, com muitas migrações de pessoas de uma área para outra, além de muitos lugares que ainda passam por transições profundas, algumas se industrializando, outras se modernizando na agricultura, né, tornando áreas turísticas, entre outros. Então, na verdade, o que está falando? Está mostrando que diversas áreas do Brasil está se transformando economicamente, né, está buscando o jeito de se desenvolver. Vamos lá. Divisão regional do IBGE. Essa divisão regional do IBGE é aquela que eu acabei de falar para vocês, que se divide o Brasil em 5 partes, tá? Em 1970, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dividiu o Brasil em 5 macro-regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vamos conhecer um pouquinho mais dessas 5 regiões segundo essa divisão. Região Norte é formada pelo Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. É a maior das 5 regiões brasileiras, representando 45,27%. Né? Então, ela só ela é quase 50% do território brasileiro, né? Do território nacional. No entanto, segundo o recenseamento geral de 2010, realizado pelo IBGE, apenas 8,3% da população vive na região norte. Então, pensa comigo, o tanto que é heterogênea, é diferente, né? Quase a metade da região brasileira não tem quase ninguém vivendo, porém é onde existe a maior quantidade de água, onde existe a maior quantidade de biodiversidade, né? De vegetação, de animais, de plantas, né? Mas a população mesmo não se concentra nessa área, né? Então é estranho a gente parar para pensar assim, né? Região Nordeste compreende os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Abrange 18,3% do território nacional e possui 27,8% da população total do país. Então, é uma população relativamente considerável, né? Vamos lá. Ela é a segunda maior população dessas regiões nossas do Brasil, tá bom? Região Centro-Oeste abrange os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. Além disso, tem o Distrito Federal, que fica dentro de Goiás, mas que não é um estado, né? Como a gente já havia falado. Sua área ocupa 18,8% do território brasileiro e sua população 7,4% do país. Região Sudeste, nossa região aqui, né? Vamos lá? É formada pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Ocupa 10% do território nacional, né? E totaliza 42% da população brasileira. Então, assim, é um dos menores territórios, porém com a maior população do Brasil. Tá bom? Então nós temos aí a maior densidade demográfica do Brasil, maior quantidade de pessoas morando por quilômetro quadrado, correto? A essa região mais populosa e também mais industrializada do país, tá? Esse daqui é um dos fatores que faz com que ela seja populosa, que muitas pessoas migrem para a região sudeste em busca de empregos e melhores condições de vida, tá bom? E região sul.
né, é constituída pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sua área equivale a 6,7%, sendo a menor das 5 regiões, e que com 14,4% da população nacional. Claro, aqui deu um exemplo das 5, pessoal, mas falou assim muito pouco, bem resumidamente sobre cada uma delas, tá? Existem muitas outras características, tá bom? 3 complexos regionais ou geoeconômicas. Essa que é a que divide o Brasil apenas em 3 partes, tá bom? Nós temos aí a região norte ou região Amazônia, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui para a gente ganhar tempo. A região nordeste, né? E a região centro-sul, tá? Então essa é centro-sul, lembra que a outra tem a centro-oeste? Essa tem a centro-sul. Por quê? Porque pega a centro-oeste, o sul e o sudeste e transforma ela, as 3, numa só. A divisão é um pouquinho diferente, corta alguns estados no meio, tem estado que faz parte de 2 partes, tá? Mas isso aí a gente vai ver mais para frente um pouquinho, tá bom? Olha, nós vamos pular aqui para essa imagem aqui para vocês poderem visualizar melhor. Esta primeira imagem é a do IBGE, que divide o Brasil em 5 partes. Região norte, observe o jeito que é a região norte aqui, tá vendo? Né? Olha aqui o jeito que é a região Amazônia. Ela já pega aqui o Mato Grosso, pega o Tocantins já estava de lá, mas aqui não pega a divisa do estado, ele faz um corte reto. Tá observando, né? Então ele pega parte do Mato Grosso e o finalzinho, a parte sul do Mato Grosso, fica de fora. Deu para vocês observarem? Olha o Nordeste como diferencia um pouquinho também, faz um corte reto aqui, ó. Esse segundo mapinha é a região geoeconômica, que divide só em 3, né? E faz um corte reto entre o Nordeste e a Amazônia, né? E não respeita o limite dos estados. Então a Bahia, por exemplo, tem parte dela tá no centro-sul e um pedacinho dela tá na parte nordeste. O mesmo acontece aqui com Mato Grosso, tá bom? Um pedacinho do Tocantins. E olha aqui essa outra região aqui, essa parte baixo centro-sul, quanto que é diferente, né? O centro-oeste, o sudeste, a região sul, eles praticamente juntam ela, mas parte dela fica em outros lugares também, tá? Então a gente precisa diferenciar isso. Existe ainda outros tipos de regionalizações, tá? Mas essas duas aí talvez sejam as duas principais, tá bom? Essa primeira é a divisão do IBGE, que foi feita em 1970. A segunda é uma divisão geoeconômica, que não observa questões da natureza, observa apenas o nível de desenvolvimento econômico da sociedade, tá bom? A qualidade de vida. Bom, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Por favor, né, se você gostou aí da explicação dessa aula, se inscreva no canal, dê o like no seu vídeo aí, tá? E nos ajude a crescer com o canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, fui!